gente poder estar aqui e compartilhar um pouco com vocês essa nossa experiência com o ensino híbrido. Para mim também é sempre uma honra estar de volta para o Mackenzie, fiz minha primeira graduação aqui. O Bira falou que não foi de propósito, mas eu acho que foi. Ele convidou só pessoas que realmente passaram pelo Mackenzie. Fiz minha primeira graduação aqui há bastante tempo, hoje fico bem feliz em poder falar aqui de novo. Tenho meu sobrinho, que agora é aluno aqui do Mackenzie também. E isso para a gente é muito bom, porque é uma casa que sempre nos acolhe muito bem, que tem uma excelência em educação e é ótimo a gente poder compartilhar os resultados da nossa trajetória acadêmica depois de ter começado essa pesquisa, tudo que a gente começou a estudar em educação aqui. Hoje a nossa fala é sobre ensino híbrido. Eu finalizei o doutorado esse ano, ainda apresentada como doutoranda, mas agora eu já sou doutora em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano, justamente estudando a questão de como o ensino híbrido impacta e influencia as ações de ensino-aprendizagem, né? Como é que os alunos podem aprender mais e melhor com o uso integrado das tecnologias na educação. E para começar a falar sobre isso, eu trouxe uma reflexão. Vamos lá? Vou tentar passar de uma forma rápida, só para a gente refletir um pouco essa questão da personalização. Acho que desde a primeira conversa hoje, a doutora Alessandra trouxe essa questão, Solange também trouxe, Daniela também trouxe um pouco da questão do uso das tecnologias na educação. Acho que a nossa fala vai tentar amarrar um pouquinho isso, da gente pensar como é que a tecnologia realmente pode impactar para que ela não seja algo a mais na escola, que ela não apenas troque recursos, né? Quer dizer, ao invés de usar a lousa, o quadro de giz, eu posso usar a tecnologia e continuo dando a mesma aula. Então, a tecnologia começa a impactar quando a gente começa a pensar em personalização. Esse exemplo que eu vou trazer é do professor Todd Rose, que é da Faculdade de Educação de Harvard, e que ele faz uma comparação, só para a gente refletir um pouco, com os aviões norte-americanos, da Força Aérea Norte-Americana. Ele fala sobre um estudo em que esses aviões começaram a não ter uma performance tão boa, né? Os voos começaram a não ter uma performance tão boa, e eles resolveram estudar onde que estava o problema. Identificaram que esse problema estava no cockpit. Nem sempre os pilotos conseguiam tomar decisões rápidas e imediatas para um voo, para uma subida, para uma descida, para uma decolagem e tal. E eles tentaram identificar por que isso acontecia. Uma vez que os pilotos, de uma maneira geral, eram consultados, eu até trouxe Tom Cruise aqui de novo, se alguém identificar esse filme, entrega a idade, tá? Então, por favor, não digam que sabe de onde vem. Mas assim, eles começaram a identificar que os pilotos, de uma maneira geral, tinham uma característica física semelhante, e por isso eles eram contratados para ser pilotos da Força Aérea Norte-Americana. Só que ao analisar esses pilotos e as médias desses pilotos, em termos de altura, peso, tamanho do braço, tamanho do ombro, eles começaram a perceber que, óbvio, não era igual para todo mundo, né? Porém, existia uma questão que era a média. O cockpit era construído e organizado com um piloto médio, né? Uma altura média, um peso médio, por aí vai. Mas, apesar de tudo isso, o cockpit era para a média, não estava dando certo, contrataram esse outro pesquisador, que é o Gilbert Daniels, também de Harvard, e que ele analisou esses 4.000 pilotos. Ele tentou identificar quantos desses 4.000 pilotos tinham os 10 itens exatamente na média. Quantos vocês acham dos 4.000? Tinham os 10 itens que eram esses aí na média? Daniela, que é de quantitativo, tem uma... Quantos desses pilotos? Dos 4.000? 10%? Nem 10%. Ele identificou que dos 4.000 pilotos, nenhum tinha os 10 itens na média. Nenhum. Tá? Tinha 9 itens, mas os 10, tá? Nenhum deles. Então, o que eles começaram a perceber? Né? E isso a gente reporta para a educação. Quando eu construo um cockpit que serve para a média, eu, na verdade, não estou construindo para nenhum. Tá? Para ninguém. Porque ele não vai funcionar na média para todo mundo. E a educação é a mesma coisa. A gente faz todas as nossas aulas na média e, na verdade, a gente faz todas as nossas aulas para ninguém. Né? A gente faz aulas de matemática para alguns alunos, aulas de português para alguns alunos e nunca todas as aulas, na média, para um único aluno. Nessa questão, a gente começa a pensar o quê? E a essa conclusão do Todd Rose, nesse livro dele, que é O Fim da Média, né? E tem um TED dele muito legal que chama O Mito da Média, que eu aconselho quem tem interesse aí de aprofundar mais, é que se a gente desenha um ambiente de aprendizagem para a média, a gente não está fazendo esse ambiente para ninguém. Onde entra a tecnologia nisso tudo? A tecnologia me dá a possibilidade de personalizar. No fim desse estudo do Todd Rose, ele conclui que
para desenhar um cockpit que realmente funcionasse para os pilotos, porque hoje funciona, eles tiveram que parar de olhar para a média e começar a olhar as bordas. Então o banco tem que ser o mais largo e o mais estreito possível, ele tem que ser ajustável. Como é que chama? O manche, né? Tem que ser ajustável para a distância do braço do piloto, por aí vai. Sempre pensando não numa média, mas nas bordas. E aí sim a gente começa a voltar também para essas questões da primeira palestra, quando a gente pensa em bullying, e quantas pessoas que estão fora dessa média são alvo, né, de uma série de situações. Então, quando a gente começa a desenhar uma aprendizagem que não olha só para a média e começa a olhar para a borda, a gente inclui todo mundo, né? A gente não exclui. E aí, onde entra a tecnologia nisso tudo? Então, quando eu penso na tecnologia como utilização de dados, a Solange trouxe de uma forma bem rica, né? Quanto a gente tem recursos para coletar dados. Agora, é lógico que o grande diferencial é o uso que se faz desses dados, né? Tanto a Daniela quanto a Solange vieram com informações, quer dizer, ter os dados é excelente, porque nos dá um norte, mas o essencial é que o professor saiba o que fazer com eles. E dentro dessa proposta, a gente vai pensando nas tecnologias digitais como aliadas do professor. Então, aliadas na coleta de dados e principalmente na ação de protagonismo. Como é que eu transformo esse aluno, por mais que a gente saiba da necessidade de se pensar em avaliações externas, em Enem, vestibular e tudo isso, no fundo e ao cabo o que a gente quer dentro da escola é que esse meu aluno aprenda, né? E aprenda a ser realmente protagonista do seu aprendizado, que ele saia da escola e que ele queira aprender por ele e não apenas pelas provas que ele vai fazer. Quando eu começo a colocar esse aluno como um protagonista e no centro do meu processo, eu começo a deixar com que ele possa caminhar no ritmo dele e por aí vai. E aí o ensino híbrido vem como uma proposta. Isso que a gente vai trazer, que a Verônica também vai contar um pouco mais para vocês, é resultado de uma pesquisa e de um trabalho que nós fizemos em 2014, em parceria, Instituto Península e Fundação Lehman, parceiros do Instituto Clayton Christensen, que desenvolve um trabalho de ensino híbrido nos Estados Unidos, que é o Blended, em uma série de estados norte-americanos, em que eles fazem uma ação de uso integrado das tecnologias na escola e que eles têm resultados muito positivos porque já fazem isso há bastante tempo. A nossa intenção era saber de que maneira eles faziam isso e como a gente poderia realmente trazer isso para a nossa realidade. Pensando em algumas etapas, quer dizer, como eu faço isso? Então eu tenho que ter informações, eu tenho que ter uma análise adequada e eu tenho que agir. Como que o Clayton Christensen e essa proposta do Blended contribuem? Eles apresentam algumas estratégias para pensar nisso. Quer dizer, as estratégias fazem parte do modelo de ensino híbrido, mas elas fazem parte, elas são uma forma de ação. O que está por trás da concepção de ensino híbrido é a personalização, é eu ter isso como foco. Então essas são as estratégias, modelos rotacionais, a Verônica depois vai entrar com mais detalhes comentando algum deles. Agora, quando o professor faz uso desses modelos? Quando a gente fala em ensino híbrido, a gente está pensando o quê? Uma vez que todos os alunos não aprendem da mesma forma, eu também não posso ensinar sempre do mesmo jeito. Então eu tenho que pensar em variar as experiências de aprendizagem para que eu possa realmente oferecer algo que possa atingir a todos os meus alunos e não aquela média. Quando eu faço isso, eu não posso esquecer que a tecnologia é essencial para uma série de questões, mas que nós não aprendemos, eu pelo menos não aprendi com tecnologia na minha educação básica, né? A tecnologia foi entrar na universidade. E aprendi com aula expositiva e aprendi muito bem, era o meu estilo de aprendizagem. Então, quando a gente fala em ensino híbrido, a gente está pensando o quê? Saber dosar os momentos em que vai ter uma ótima aplicação da tecnologia, com resultados eficientes para a aprendizagem, e momentos em que o professor vai ter que dar uma boa aula, palestra, para poder ensinar aquilo que ele vai ensinar na oratória. Né? Então, é você saber dosar e saber encontrar o melhor dos dois mundos. Uma coisa não exclui a outra, elas têm que realmente se agregar, né? Serem agregadas no processo. Como que a gente faz isso? Então, inicialmente, a proposta do Clayton Christensen é eu pensar qual é o meu objetivo de aprendizagem, o que eu pretendo alcançar. Eu quero ensinar fração para o meu aluno, eu quero ensinar cálculo diferencial integral para o meu aluno, quer dizer, qual é o meu objetivo, onde eu quero chegar? Pensando nisso, eu vou começar a analisar
Quais são as experiências que eu posso proporcionar para esse meu aluno para que ele aprenda aquilo que eu quero que ele aprenda? Então, se são experiências por meio de vídeo, e aí entra a produção do professor, entra a curadoria e tudo que foi já falado nas outras apresentações, ou entra um livro didático, ou entra um material físico, ou entra uma dramatização, entra um trabalho com material concreto, o que eu vou precisar para diversificar as experiências de aprendizagem? E depois, como é que eu integro isso? A ideia é que essas experiências possam acontecer no mesmo tempo, ao mesmo tempo, e não sequencialmente, para que realmente eu tenha a turma toda envolvida em diferentes experiências de aprendizagem. Qual é o papel? E a gente vai percebendo que diferentes ações vão tendo que ser modificadas na relação ensino-aprendizagem. O papel do aluno e do professor, ele vai modificando no processo, né? Então, o professor deixa de ser um mero transmissor, ele passa a ser um tutor, ele passa a ter uma ação de coaching, de mentoria, de acompanhamento desse aluno. Ele vai colocando cada vez mais esse aluno como protagonista. E esse aluno também assume outros papéis, né? Porque ele pode colaborar com os pares, ele também pode ter a função de compartilhar os saberes dele. Esse, então, é o resultado que a gente tem. Esse grupo foi formado em 2014, com 16 professores, e a gente tem acompanhado o trabalho deles durante esses 2 anos. Né? A gente tem resultados muito positivos. Tem professores nesses 4 estados, professores de escolas públicas e particulares. E esse ano agora em julho, fizemos um novo encontro para saber como é que eles têm caminhado. Professores de escola pública do Rio de Janeiro relataram para a gente um aumento na prova do Brasil do resultado em 18% dos alunos deles, né? Porque realmente eles têm percebido um engajamento maior desses estudantes com o aprendizado, né? E aí eu passo para a Verônica contar um pouco da experiência dela. Ela também fez parte do grupo de experimentação, é uma dessas pessoas que está desde 2014 com a gente e tem feito trabalho no Dante, multiplicando a proposta, que é essa a nossa ideia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu não estudei na Mackenzie, eu não trabalhei na Mackenzie, mas eu tenho o privilégio de trabalhar com Bira lá no Dante, ter trabalhado com a Solange, né, que agora está brilhando lá, eu não vai ficar muito pequeno. E assim, tive o privilégio de trabalhar com a Solange, muito feliz de saber que ela está fazendo um trabalho maravilhoso lá no Rio Branco. Mas embora eu esteja aqui representando o Colégio Dante Alighieri, e aproveito para agradecer a minha equipe de gestão, que permitiu que eu estivesse aqui hoje, né, para compartilhar o que nós estamos fazendo, eu queria que vocês, ao ouvirem a minha fala, que se descolassem um pouco da instituição Dante Alighieri e que ouvissem um relato prático de uma professora que teve o privilégio de integrar esse grupo, de aprender com esses professores de escolas públicas e privadas, de ter a tutoria da Lilian. E a minha fala aqui é muito humilde, assim, para compartilhar o nosso percurso, o que nós estamos fazendo. Fiquem à vontade para perguntar o que deu errado. E assim, a gente continua estudando, pesquisando, então eu vou contar para vocês em que momento nós estamos, tá bom? A tecnologia ela é muito presente no Dante. O Dante tem 4.500 alunos, 330 professores, quase 800 funcionários. A tecnologia está presente como linguagem, desde o maternal até o ensino médio. A gente tem o programa Dante Mobile, que é a questão da mobilidade dos dispositivos móveis. Mas eu gostaria também que, durante a minha fala, embora o ensino híbrido seja a junção que é de melhor dos 2 mundos, do online e do presencial, que vocês percebessem que a minha fala vai trazer algo muito maior do que a tecnologia. Eu vou falar de pessoas, porque o que importa nas instituições são as pessoas, os professores, a equipe de gestão e os alunos. E de que forma o ensino híbrido vem para potencializar o uso da tecnologia em benefício das pessoas. O ensino, eu pulei aqui um pouquinho. Então, a gente tem a mobilidade desde o maternal até o ensino médio. No caso da educação infantil e na primeiro ano do ensino fundamental, eu tenho iPads residentes em sala de aula, que estão lá, 10 iPads por sala, à disposição da professora. Mas é de 2º a 9º ano que nós conseguimos sistematizar o uso do ensino híbrido como metodologia dentro do currículo, estando semanalmente na sala de aula. No ensino médio, nós temos um para 1, os alunos trabalham com os dispositivos e contrato de comodados, estão no mochila. Para a gente falar um pouquinho sobre
o ensino fundamental, como a Línia comentou, eu fiz parte do grupo de experimentação. Quando comuniquei ao colégio que havia sido selecionada para poder experimentar, vivenciar e compartilhar o que eu poderia descobrir naquele período, né, de um ano, eu tive o total apoio da equipe de gestão. E aqui, se há gestores, qualquer processo de inovação, de mudança dentro de uma escola, este apoio é fundamental. Eu não teria esses dados para mostrar hoje se eu não tivesse o apoio da equipe de gestão. Em 2014, eu comecei com uma oficina de educomunicação, estourou um pouco a fonte aqui abrindo, mas dá para vocês entenderem. Eu comecei com uma oficina extracurricular, o Dante é tradicional, é referência, tem a sua excelência. Eu não poderia chegar lá dizendo vamos parar tudo porque eu trouxe uma grande inovação. Não, eu experimentei de uma forma pequena, uma oficina extracurricular em contraturno, com alunos de 5º e 6º ano. Eu deixei a porta da minha sala de aula literalmente aberta e compartilhei todos os desafios com a minha equipe de gestão, que estava dando certo, o que não dava, e os resultados que eu estava atingindo. A gestão olhou para isso e permitiu que em 2015 eu conseguisse disseminar a minha experiência para um grupo de 25 professores. E esses professores, eles foram muito importantes, porque se a tecnologia no colégio está estruturada como uma linguagem e esses professores transitam entre as outras áreas, eles foram os multiplicadores que passaram adiante aquilo que eu estava trazendo para a escola, os resultados que eu estava fazendo de personalização, de mudança de espaço, de sala de aula. Os resultados trouxeram um ganho significativo, né, para a avaliação da gestão, e em 2016 nós entramos no currículo de 2º a 5º ano, dentro da aula, junto com a professora regente, e no Fundamental 2, pela quantidade de aulas, pelo número de componentes, nós escolhemos a área de linguagens, especificamente em língua portuguesa, e uma vez por semana, de 6º ao 9º ano, nós temos aula de português com ensino híbrido. Esse percurso do colégio nos deu a oportunidade de fazer parte desse Diretório Internacional de Ensino Híbrido. Eu trago aqui essa divulgação não como a ideia de dar um mérito ao colégio, porque existem outros colégios brilhantes do Brasil, como o Elvira Brandão, o Loyola de Belo Horizonte, o Objetivo de Sorocaba, que também estão aí. Mas eu trago como uma indicação a vocês que querem saber um pouco mais sobre o ensino híbrido, não só pela minha voz nesse momento. Nessa plataforma nós temos relatos do mundo inteiro, organizados por modelos, organizados por escolas públicas e privadas, professores que compartilham as suas dificuldades. E lá, nesse momento, está a minha experimentação com educomunicação. Mas, em um período breve, aí a gente vai compartilhar outros resultados também. Então, se vocês quiserem fotografar, blendedlearning.org é o Diretório Internacional de Ensino Híbrido. Quando a gente olhou para o ensino híbrido e viu que ali não havia uma grande inovação, porque ele não é uma grande inovação, mas ele é uma tentativa de percurso que pode mudar que ele pode ajudar a atender algumas necessidades da sala de aula, como, por exemplo, um professor dar uma aula para 30, 35 alunos, dar aula para a média, porque naquela sala, naquele tempo, naquele ritmo, naquele conteúdo, ele não consegue fazer diferente. O ensino híbrido permite essa mudança do espaço. A gente percebeu que antes de começar a fazer, era preciso formar os professores. Eu não comecei fazendo ensino híbrido sozinho. Eu tive o privilégio de estar num grupo com mais 15 professores, tendo a mediação da Lívia, do professor Adolfo e do Fernando, que por um ano nos acompanhou, nos orientou, nos formou literalmente. E no projeto de ensino híbrido do colégio, nós desenhamos um programa de formação. E a primeira coisa que eu fiz foi repetir modelos. Eu entrei numa sala e eu comecei a contar para esses professores como era maravilhoso o que eu tinha feito, a mudança do papel dos meus alunos, a minha mudança. E aí eu parei e percebi que quanto mais eu falava, menos os professores me entendiam. Eu estava fazendo uma aula palestra, eu estava fazendo justamente ao contrário daquilo que eu tinha vivenciado. Foi aí que nós decidimos preparar oficinas de ensino híbrido e colocar o professor no papel de aluno para ele entender qual era o funcionamento daquilo que eu estava falando. Se a aula funcionava ou não, qual era o papel do aluno, que protagonismo é esse que eu falava tanto, o professor pôde vivenciar. E quando o professor se colocou no lugar do aluno e ele viu a possibilidade daquela aula trazer resultados que ele tanto desejava, eu tive uma adesão maior dos professores. E aí eu aproveito para convidar que essa formação
sábado eu vou fazer uma oficina aqui, caso vocês queiram participar. Depois de formar os professores, eu quis ouvi-los, né? Porque nós formamos, eles foram para a sala de aula, eles aplicaram a metodologia por um semestre. Eu queria ouvir, e aí, como é que está, professor? Mas eu não queria que eles preenchessem só um questionário. Eu queria que eles assinassem o nome deles, porque às vezes o professor tem medo, né, e receio de se expor. E aí nós usamos a metodologia do Design Thinking nas nossas oficinas, nas nossas reuniões de formação de professor, para que ele pudesse nos contar quais eram as dificuldades, quais eram os desafios e o que ele estava achando daquilo. O Design Thinking ele tem 5 etapas, mas eu fiz um recorte, né, do Design Thinking para educadores. Aqui no Brasil, a principal disseminadora do Design Thinking é a Priscila Gonzalez, do Instituto de Educa Digital. E eu consegui, primeiro, trazer esses professores para eles pensarem sobre a descoberta do ensino híbrido. Eu ouvi esses professores e eu interpretei os problemas que eles estavam tendo. E aí a gente começou a analisar possíveis caminhos, que a gente chama aqui de ideação. Quando a gente aplicou o mapa da empatia com os professores, eu perguntei: o que você pensa e sente quando a tecnologia entra na sua sala de aula? O que você ouve do seu aluno? O que você vê? O que você fala e faz? Quais são suas dores no sentido de problemas? E o que você precisa? Eu pude coletar dados reais e ajudar os meus professores nas dificuldades que eles tiveram para levar o ensino híbrido para a sala de aula. E aí eu pude entrar na sala, assistir às aulas, aprender com eles, porque eles faziam de uma outra forma que também era bem significativa. Eu pude, de fato, ajudá-los. O Design Thinking me trouxe feedbacks muito importantes. E aí, eu aproveito para falar assim, embora haja uma referência do Instituto Península e da Fundação Lehman, embora exista uma referência dos professores que fizeram a experiência, existe um jeito único e particular de cada professor fazer o seu ensino híbrido. Cada escola é única. Nós temos uma referência de estudo teórico, relatos de prática, mas cada escola vai encontrar a sua forma de fazer. E foi desenhando esse programa de formação, usando o Design Thinking para coletar dados, que nós estamos pensando nos próximos passos. Como é que isso chega na sala de aula? Se eu não comecei sozinha, não seria justo passar a metodologia para esse professor e dizer: olha, vá lá e tente sozinho. No nosso programa de formação, a gente investiu nesses carrinhos e nós vamos com 18 iPads para a sala de aula. Nossas salas têm 30, 35 alunos. O fato de eu levar 18 iPads, uma quantidade menor, obriga, entre aspas, o meu professor a repensar estratégias, estações, sequências didáticas, aonde ele coloque a tecnologia no momento que ela vá fazer a diferença. Porque muitas vezes, quando eu dou 1 para 1, eu só troco o caderno impresso pelo caderno digital. Quando a gente entra na sala de aula agora, como eu disse para vocês, os professores não estão sozinhos, aquele grupo de 25 professores de tecnologia educacional vão para a sala de aula. Então entra o professor com o carrinho de tecnologia e o professor regente acompanha essa aula. A nossa estratégia está fazendo uma formação em serviço. O professor, ele só vai usar a tecnologia se ele tiver domínio dela. Porque se ele não tiver domínio, ele não vai usar, ele vai deixar de lado, ele vai se sentir incomodado por aquilo que ele não domina. E enquanto eu estou fazendo esse movimento espiral de formação, eu estou colocando um apoio tecnológico dentro dessa sala de aula para dar a esse professor condições de seguir sozinho. Quando a gente vai para a sala de aula com os iPads, nós usamos o Moodle, é a nossa plataforma onde nós colocamos as indicações de vídeo, usamos os questionários para analisar relatórios, usamos muitos aplicativos do Google, e aqui a Solange fez uma excelente apresentação. Realmente são muitos os benefícios de usar, e usamos também aplicativos diversos. Como é que isso está em sala de aula? Quando a professora de tecnologia entra e ela cuida das questões tecnológicas, o professor regente, ele consegue ter condições de estar perto do seu aluno. Quando a gente entra, não é para criar uma dependência, é para ter um período de transição, de acomodação, de formação, porque daqui a um tempo esses professores não vão entrar mais. E os professores regentes vão dar conta da aula, eles precisam ter domínio daquilo. Nós conseguimos mudar os espaços da sala, né? O Dante é um colégio tradicional, as salas ainda têm carteiras, elas ainda são enfileiradas, eles estão há 105 anos fazendo isso.
Mas, com a metodologia do ensino híbrido, nós conseguimos propor algumas quebras nessa configuração. Agrupamentos de alunos, sair da sala de aula. Essas fotos que eu estou mostrando para vocês aqui agora são fotos do Fundamental 1. Lápis, papel, iPad, professor perto do aluno, não é a tecnologia pela tecnologia. Ela só entra se ela trouxer dados significativos. Ela só entra se ela fizer a diferença. Porque se ela não fizer, ela não precisa entrar. Uma aula tradicional bem dada é muito melhor do que uma aula de tecnologia que não foi pensada e de repente escancara algum objetivo que não está claro. Por exemplo, quando eu disse para vocês que a nossa ideia não é criar uma dependência. A professora Cecília Brito é uma professora de segundo ano. Ela semanalmente vai ao carrinho de iPad com a professora Rosângela, que é a professora Rosângela de tecnologia, elas fazem essas aulas juntas. Mas, para minha surpresa, eu recebo esse e-mail. Verônica, tentei fazer sozinha. Dá uma olhada. O que você acha? A professora reservou o carrinho de iPads, levou para a sala dela, montou uma aula de ensino sozinha. O que essa professora trabalhou? Ela teve uma estação onde ela trabalhou com massinha, e ela estava trabalhando características dos bichos, se tem pena, se tem bico e duas patas, aquático terrestre. E ela montou uma estação onde as crianças com massinha construíram os bichinhos. Na outra estação, essas crianças olhavam para o bicho e preenchiam uma ficha de ciências dando as características. Numa outra, ela tinha uma estação com iPad onde essas crianças faziam atividades de matemática. E numa outra, ela estava trabalhando treino ortográfico. Sozinha, a professora Cecília conseguiu trabalhar 4 componentes curriculares na aula dela. Quando a formação é em serviço, eu vou trilhando o caminho e vou dando a esse professor condições para ele ter uma carreira sólida. Mais fotos aqui dos pequenos. E aí a gente chegou no grande diferencial do ensino híbrido, que é a personalização. Se não há personalização, não é ensino híbrido. Pode ser uma aula de recursos diversificados, pode ser uma aula enriquecida pelo uso da tecnologia, pode ser uma aula de reorganização criativa dos espaços. Eu dava aula assim antes de conhecer o ensino híbrido. Sempre gostei de inovar, sair da sala de aula. Mas o grande diferencial está na personalização, que é a fala da Solange, que é a fala da Lia, é quando eu olho para os meus alunos. E aí tem 2 formas, quando eu olho através de relatórios e quando eu olho dentro da sala de aula. Quando eu comecei a falar com esses professores sobre personalização, para eles não era tão fácil. E aí eu pensei, eu tenho que mudar essa estratégia, vou fazer, eu e os professores de tecnologia, nós conversamos, vamos mudar isso, vamos fazer as crianças mostrarem para os professores como é possível essa personalização. E essa foto que eu trago para vocês aqui é uma estratégia de 3º ano, que a professora de tecnologia, é importante lembrar que todas as aulas de ensino híbrido são feitas entre o professor de tecnologia e o professor da sala de aula. O conteúdo é a excelência do professor regente, não é do professor de tecnologia. O professor de tecnologia entra como um apoio, ele entra como linguagem para ajudar, mas quem decide o conteúdo que vai ser trabalhado é o professor da sala. Então a professora identificou que ela queria trabalhar uma tabuada com os alunos do 3º ano, e eles usaram um aplicativo, e a professora Rosângela fez a seguinte estratégia. Pessoal, hoje vocês vão fazer esse aplicativo, enquanto metade da classe está ali fazendo atividade com a professora, e ao final da aula, eu quero que vocês marquem para mim se vocês ficaram muito satisfeitos, se vocês ficaram satisfeitos, ou se vocês ainda têm dúvidas. O que as crianças fizeram? Fizeram o aplicativo, lá as questões que a professora tinha separado, e todos responderam, muito satisfeitos. Na aula seguinte, a professora Rosângela chegou e falou, gente, muito bom, todo mundo aqui muito satisfeito. Então, todo mundo aprendeu a tabuada do 7. Eu vou dar para vocês hoje um desafio um pouquinho maior. Quando ela aplicou esse desafio na sala de aula, o que aconteceu? 2 minutos de aula, lá vinham as crianças. Sabe o que é, professora Rosângela? Eu acho que eu ainda não estou muito satisfeita. Será que eu não posso fazer uma atividade um pouco igual satisfeita, uma atividade mais fácil? Eu não estou conseguindo resolver isso. E quando as professoras olharam para isso, elas entenderam que a personalização é respeitar o momento em que cada aluno está. É entender, lendo os relatórios, ou corrigindo um caderno, ou preenchendo uma ficha, que nem todos os alunos aprendem da mesma forma. Voltando ao exemplo da Lívia, nem todos os pilotos vão dirigir da mesma forma. Cada aluno é único, cada aluno tem um ritmo. E quando eu falo isso, as pessoas se assustam. Mas espera aí, Verônica, você está falando, então, que ensino híbrido é eu preparar uma atividade para cada aluno? Não.
Isso seria insano, isso é impossível. O que é de fato é o professor olhar e ver os níveis que ele tem na sala de aula, ele fazer agrupamentos de alunos por níveis de dificuldade e dar a esses alunos atividades específicas por estações. Se eu tenho um aluno que não entendeu a tabuada do 7, eu não posso passar para o 8. Mas se eu tenho um aluno que está super bem na tabuada do 7, já está indo à frente, eu não posso segurar ele porque eu tenho alguns que não conseguiram. A personalização está em enxergar cada aluno do jeito que ele é e entender o que ele precisa. No ensino fundamental, como eu disse a vocês, nós somos das aulas de língua portuguesa e essa gestão dos carrinhos é maior, né, porque os alunos são maiores, então eles pegam e colocam os iPads. Eu estou em sala de aula, eu acompanho uma aula de 8º ano de língua portuguesa. É um grande privilégio, eu escolhi uma aula de 8º ano porque nela está a coordenadora de tecnologia, a professora excelente, que está há 25 anos no colégio, é brilhante nas suas colocações, nas suas mediações, no seu conteúdo, mas que não domina a tecnologia. Eu não poderia crucificar professor nenhum, porque ele não domina a tecnologia, então o ensino híbrido não iria funcionar. Eu estou ao lado dessa professora, ajudando a formação dela, e ela já tem experimentado algumas coisas sozinhas. Aqui são algumas salas de 6º ano, 6º, 7º, 8º e 9º, que a gente, para mostrar para vocês, que a gente reorganizou esse espaço, a dupla carteira, trabalho em dupla, a lousa não é mais do professor. Quando o professor não está dando uma aula expositiva, por que não a lousa ser um grande painel de uso dos alunos? O livro didático faz sim parte do componente, faz parte da aula de ensino híbrido, e o ensino híbrido não é o a mais, o trabalho a mais do professor. Ele entra como uma estratégia metodológica para dar conta daquele conteúdo. Para explicar rápido para vocês um exemplo de uma aula de 8º ano, o livro didático trazia infográfico. Eu sentei com a professora e a gente conversou um pouquinho como é que ela queria trabalhar isso, porque o conteúdo é dela. Eu quero trabalhar infográfico, que é uma das habilidades cobradas pelo Enem, análise, né, do infográfico, mas o que a gente pode fazer? Como é que eu fiz essa aula? Entrei com os carrinhos e disse assim, pessoal, eu queria hoje saber quem são vocês. E aí distribuí os iPads. Por favor, rapidinho, respondam para mim essa pesquisa no Google Forms. E eles responderam quem eles eram, o que eles gostavam, esporte, livros, sim ou cinema ou não. 5 minutinhos para responder. Quando acabou, instantaneamente eu projetei os gráficos na lousa. Pessoal, o que é isso? Aí eles falaram, um gráfico. Ok. Se isso é um gráfico, o que é então um infográfico? Algumas hipóteses, eu falei, então vamos tentar pesquisar sobre isso. Metade da classe com a professora de português, com a professora Cleire, abram aí o livro de vocês de português na página tal, 2 minutos para vocês olharem o que é infográfico. Esse pessoal aqui que está comigo nos iPads agora, Google, imagens, infográfico, o que é que aparece? Daqui 2 minutinhos a gente faz a plenária. Acabou o tempo, eu falei, vamos lá, professora Cleire, o que é infográfico? Aí os alunos da parte da sala responderam de acordo com o livro. Pessoal, o que o Google mostrou? O que é infográfico? Um gráfico com desenhos, um gráfico com informações, um gráfico com legendas? Ok, então agora, com os iPads que eu distribuí, com os dados que eu projetei, façam agora o infográfico do 8º ano. Quem são vocês? E para amarrar essa aula, tinha um fórum no Moodle. Qual a diferença entre o gráfico e o infográfico? E aí a professora de português depois entrou, mediou, pesquisou. Percebem? Eu levei a tecnologia para coletar os dados na hora. Porque por mais que eu falasse para eles o que era um infográfico, seria a minha fala. Quando eu coletei, eles analisaram e viram que a diferença do infográfico era trazer elementos gráficos para completar aquela informação, quando caiu na prova, qual a diferença entre gráfico e infográfico? 95% da sala acertou. Essa aqui é a foto da mesma sala de aula. De um lado, eles estão fazendo um questionário no Moodle sobre um determinado conteúdo que depois os professores de português vão ler, vão analisar e ver a dificuldade que eles estão, e a outra metade resolvendo uma questão do livro. Professora mais próxima dos alunos, trabalhando com áudio, com recorte com cola. Mas eu disse para vocês que se o mais importante da minha fala não era a tecnologia, eu não poderia deixar de trazer esse slide. Quem faz a diferença dentro de uma aula de língua portuguesa com ensino híbrido não é a Verônica e a sua equipe de tecnologia que leva os dispositivos. São os professores de português que têm tempo e condições para olhar o caderno,
para sentar com os alunos que não entenderam o que é um infográfico e retomar. Enquanto eu cuido das engrenagens da sala que vão fazendo outras atividades, esse professor vai mais próximo. Um exemplo de matemática. O aluno que tem dificuldade em equações no segundo grau, o professor pode dar um exercício comum para a classe, seja no Moodle, seja no aplicativo, enquanto ele senta e ele, professor, torna-se uma estação para tirar a dúvida ali. A gente tem usado muito também o modelo sala de aula invertida, e a sala de aula invertida não pode ser uma lição de casa, ela tem que ser o contrário. Eu dou a lição de casa na sala de aula, eu dou a teoria com videoaula para ele assistir, ou com vídeo, ou com texto, ou com imagem. Eu faço o inverso. E o que a gente faz hoje? A gente fala, dá todo o conteúdo aqui, e a gente dá uma lista de exercícios para o aluno fazer em casa. Só que em casa ele vai ter dúvida, só que você não está lá para ajudar. Quando eu organizo a minha aula em modelos de ensino híbrido por estações, um dos modelos que eu mais uso é a rotação individual, eu faço esse inverso. Eu consigo dar listas de exercícios e consigo estar mais próximo do meu aluno. Essa foto aqui de baixo é a professora Cleide, minha parceira da sala de aula. Aqui a professora Valéria, do lado da lousa, não é mais dela, nesta aula. Ela coloca ali um exercício, os alunos vêm na lousa para resolver e ela fica ali para tirar a dúvida. Mas se eu estou falando que o mais importante são as pessoas, eu tenho que ouvir os alunos. E após 6 meses usando, 4 meses e meio usando o ensino híbrido com Fundamental 2, nós fomos ouvir o que esses alunos estavam achando. E a gente aplicou uma pesquisa com eles no Google Forms. E eu separei 3 questões para trazer para vocês. Nas aulas de língua portuguesa com tecnologia, eu prefiro trabalhar vermelho em dupla, azul individualmente, verde em trios, laranja em trios, verde em grupos maiores. Se eu não aprendi ensino híbrido sozinho e foi tão gostoso ouvir os professores de escola pública, eu não posso deixar os meus alunos aprenderem em grupo, numa aula de português. As atividades facilitaram o meu entendimento do conteúdo. Azul sempre, vermelha a maioria das vezes, laranja poucas vezes, verde nunca. E aí eles aplicaram, a gente aplicou essa pesquisa no último dia de aula do primeiro semestre. Enquanto estava rolando a aula de português, tinha uma estação que era a estação pesquisa. Eu disse a eles, sejam sinceros, nós vamos respeitar a opinião de vocês. E quando a gente perguntou, eu gostaria que no segundo semestre as aulas de língua portuguesa com tecnologia continuassem? Sim, vermelho não. E quando a gente pediu para eles darem comentários, assim, que houvesse mais aulas, que a gente aprendesse matemática, história, geografia, inglês, com o uso da tecnologia. Por quê? Porque a aula passa rápido, porque a gente trabalha junto, porque não é só você que fala, porque eu consigo assistir várias vezes o conteúdo que eu tenho dúvida na minha casa. Nesse relato que eu trago curto para vocês, eu gostaria que vocês pensassem no ensino híbrido não como uma saída, uma salvação, mas como um espaço para uma convergência de tudo aquilo que vocês já fazem na prática de vocês com excelência. Mas que vocês pensem como é que eu levo a tecnologia para dentro da sala de aula para que de fato ela possa fazer a diferença. Tá bom? Vou passar para a Lília. Muito obrigada. Bom, só para finalizar, a Verônica trouxe essa experiência que, na verdade, ela, na escola particular, conseguiu mostrar para a gente como é que essa gestão funciona num módulo menor, e a gente também tinha professores de escola pública aplicando isso, para a gente entender como é que escala essa experiência delas para uma realidade maior de uma secretaria, de um estado, de uma secretaria pública, estadual ou municipal. Os resultados que a gente obteve com esse grupo de professores foi que realmente eles perceberam a mudança no papel deles em sala de aula, perceberam que os alunos aprendem de forma diferente. Isso é muito óbvio nas licenciaturas, nas faculdades de educação, mas quando ele consegue notar ali na prática, com certeza isso vai modificando. A nossa pesquisa foi uma pesquisação, em que a partir da prática eles refletissem sobre a teoria que estava por trás e que embasava tudo isso. A importância do feedback para o professor, todo o grupo, né, filmava suas aulas e depois discutia essas aulas com os pares e com os tutores. Uma metodologia que aproxima um pouco o que o IVCLO já faz, que já tem como uma proposta de formação em serviço. Então eles perceberam que esse feedback, de poder trocar com os pares, de poder se observar na prática, faz muita diferença na formação. Eles conseguem identificar a autonomia do aluno.
Conseguem perceber o quanto a tecnologia facilita o trabalho do professor. Então, conforme a formação do professor também vai sendo personalizada para que ele se aproprie da tecnologia, ele também vai encontrando formas de usar a tecnologia como realmente uma aliada, né, e não como um desafio para ele o tempo todo. O aprendizado entre pares, então ele consegue perceber que assim como ele, professor, aprende com os pares, os alunos também têm essa possibilidade. Percebem quanto a observação é importante na avaliação. Então, não só os dados que ele coleta por meio dos formulários ou por meio das provas standardizadas, mas também a presença dele próxima desse aluno, observando o desempenho dele, o desenvolvimento dele em relação ao conteúdo, e a importância da gestão, sem dúvida alguma. A gente tem percebido que ainda mais no ensino público, uma gestão que realmente tem essa visão de formação continuada de professor e de inserção da tecnologia de uma forma realmente integrada ao currículo faz toda a diferença no desempenho dos alunos. Os resultados desse nosso trabalho, em primeiro lugar, esse livro, que foi o Blended, que nós traduzimos, eu participei da revisão técnica dele, serviu como uma inspiração para tudo que a gente desenvolveu com os professores aqui no Brasil. Esse livro que eu organizei junto com o professor Adolfo Fernando foi o resultado dessa prática da Verônica e de outros professores, resultado da pesquisação deles, da reflexão, do embasamento teórico, mas também do relato de prática, de como é que eles modificaram as experiências deles em sala de aula. E tudo isso finalizou com a elaboração de um curso online. A gente tem esse curso tanto no Coursera, quanto na plataforma do Singularidades com acesso livre. No Coursera o acesso também é livre, ele está autorritmado atualmente. O pagamento no Coursera é só as pessoas que quiserem adquirir o certificado, a plataforma comercializa esse certificado. Naquele site em cima, ensinohíbrido.org.br, qualquer pessoa que quiser entrar tem acesso ao curso livre. Então, todas as videoaulas e materiais didáticos que a gente produziu a partir da experiência desses professores. E, além disso, a gente tem um curso com tutoria, provavelmente agora em setembro a gente vai começar uma nova edição. Esse sim é um curso pago, com bolsas para professores das escolas públicas, né? As pessoas que podem pagar, pagam, o pessoal da escola pública recebe essas bolsas para poder ter um acompanhamento mais personalizado. Essas são as referências e aí os nossos contatos. Tanto eu quanto a Verônica estamos também no Facebook, podem adicionar. A gente também tem uma comunidade do ensino híbrido no Facebook, que a gente vai contando um pouco das nossas experiências e relatando o que tem sido feito em ensino híbrido em todo o Brasil. Nós agradecemos bastante poder ter essa fala com vocês e ficamos à disposição para as questões de vocês sobre o tema. Se é que tem tempo, não sei, Lívia. Tem? Então, estamos à disposição. Alguém gostaria de fazer pergunta para as professoras Verônica e Lilian? Nenhuma pergunta, pessoal? Não mesmo? Onde é a praça de alimentação? Vale ser uma pergunta? Muito obrigado às professoras, parabéns. Nós que agradecemos.